Então, vamos começar aqui, daqui 7 minutos a gente começa a aula, né, a gente sempre começa em ponto 8h10, né, Bianca? E não seria Isso. diferente hoje. Então, hoje eu que estou tendo a honra de apresentar essa aula do Ramon, nesse projeto aí, que é um projeto que tem engrandecido muito o estudo da dor e tem levado muito ensino a todos que têm interesse em aprender, né. Então as aulas estão aí todas as segundas-feiras, as aulas são online, são gratuitas. Quem não conseguir assistir também tem o nosso canal no YouTube, que vocês podem assistir a gravação. Eu recomendo a todos assistirem, que estão realmente as qualidade das aulas estão excelentes. Então, fica o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Tainá Mello, eu sou anestesiologista, sou especialista em dor, Fellow of Interventional Pain Practice. Eu tenho foco em intervenção em dor e sou coordenadora atualmente de uma pós-graduação do SIMPEM, que é o Clinic Dor, a pós-graduação clínica em medicina da dor, que é uma pós-graduação que a gente também tem um formato muito parecido com essas aulas do Caminho Sem Dor, são aulas online, claro que a gente aprofunda muito mais no tema, são aulas mais longas, e o foco é medicina da dor, a parte clínica. Então, para quem está assistindo a gente, está gostando dessa parte do estudo da dor e ainda não tem uma especialização em medicina da dor, eu quero convidar todos a conhecerem o Clinic Dor, que é uma pós-graduação que tem acrescentado muito aí, tem tido ótimos resultados, o pessoal tem gostado muito e que tem formado excelentes médicos de dor que já estão atuando aí no Brasil inteiro, né? A gente tem a facilidade da maior parte da nossa carga horária ser online, então isso ajuda demais. Então, quero convidar todos a conhecerem, quem tiver interesse, pode me mandar uma mensagem aqui que eu entro em contato, faço contato das meninas, né, responsáveis. E agradecer mais uma vez a esse projeto, né, a Cristália, que está aí, juntamente do Simpen, do Caminho Sem Dor, levando esse conhecimento a todo mundo que tem interesse. Então, a gente estava, não sei quem entrou aqui antes, né, a gente estava falando justamente dessa questão do paciente com dor, né, do atendimento ser diferenciado, o olhar ser diferenciado. Quando a gente pega um paciente com dor, a gente precisa ter uma visão muito diferente que, infelizmente, a gente ainda não tem nas faculdades, nem nas residências, a gente ainda não tem essa formação, a gente não sai ainda com uma mão para ver esse paciente com dor, né? Tanto na faculdade, tanto quanto nas residências, tirando, claro, a residência de medicina da dor. Mas aqui a gente tem trazido muito isso, né? Então, as principais síndromes dolorosas, os principais tratamentos, e sempre tentando levar isso de forma que possa acrescentar para a vida de todo mundo que está nos assistindo, que vocês consigam já colocar em prática na vida de vocês. Então, educação em dor, eu acho que salva vidas, que muda vidas, que melhora vidas, melhora o atendimento do profissional e melhora a vida do paciente e, consequentemente, da família ao redor. Porque um paciente com dor crônica, ele não é só ele que sofre, né? A família toda está sofrendo ali e começa a ter diversas coisas que começam a ser alteradas naquele meio familiar, no meio profissional, no meio social. Então, acho que ensinar a dor, falar sobre dor, é uma mudança mesmo, é o nosso lema, né, no Simpen, que é mudar vidas. E o Caminho Sem Dor e a Cristália estão levando isso aí para todos que querem, que têm interesse, e de forma gratuita, né? Então, agradecer mais uma vez a Cristália, agradecer ao Simpen, ao Caminho Sem Dor, e vamos falar um pouquinho mais hoje sobre fibromialgia, com o Dr. Ramon D'Angelo, que é um dos melhores médicos de dor que eu conheço. O Ramon sabe que eu sou fã dele, eu falo isso direto, professor assim nato, e eu tenho certeza que está no Clinic Dor, viu, gente? Então, o Ramon está sempre lá com a gente, que eu não deixo ele em paz. E, Ramon, obrigada por estar aqui levando um pouquinho da sua experiência para todo mundo que quer aprender mais sobre dor. O Ramon, para quem não conhece, ele é um colecionador de RQEs, né? Então, ele, além de ser neurologista, não satisfeito, foi lá e fez anestesiologia.
Não satisfeito, foi fazer medicina da dor. E não satisfeito, agora está levando a esposa dele para fazer medicina da dor, viu, gente? Então, além dele, ele quer levar a esposa dele para ser uma colecionadora de RQS também. Então, uma formação incrível, né? Tem uma visão muito ampla sobre dor, porque tem toda essa formação tanto da neuro, né, quanto da parte da anestesia, da parte própria da medicina da dor, além de estar sempre aí, né, Ramon, se atualizando e compartilhando com a gente tudo que você sabe também. Quero te agradecer por isso, né, e te agradecer por estar aqui com a gente e te passar a palavra para você poder começar a falar um pouquinho mais sobre a fibromialgia, né, que é um assunto aí que interessa a todos, um problema de saúde pública atualmente. Eu estou só tentando ampliar, porque eu não estou conseguindo achar o meu negocinho. Cadê ele? Aqui, pera. Sempre eu estou apanhando com esse negócio, viu? Estou ficando velho. Deixa eu só... Eu não estou conseguindo abrir a página inteira. Voltar à reunião. Pronto, aqui. Pronto, agora foi. Acho que eu estou ficando... Perdi o jeito com a pandemia. Não, mas esse Zoom, ele às vezes prega umas peças na gente, né, com esse É. compartilhamento. Bom, Tainá, em primeiro lugar, obrigado. Você é extremamente exagerada. Eu fico... Mas eu fico muito confortável, porque a gente está sempre junto no Clinic Dor. Eu acho que é a porta de entrada, né, para o Simpem, para o mundo da dor. E cada ano você se supera, né, na coordenação desse curso. Tanto é que eu levei minha esposa para fazer agora, né? Então, ela é geriatra de formação e clínica geriatra, e eu entendo que, como se diz, entender a dor é fundamental para ela conseguir manejar bem esses pacientes idosos, né? Então, assim, é fantástico, e ela está gostando bastante, né? Eu acho que vai vir acrescentar muito. Então, obrigado mesmo pelo convite, Tainá, obrigado ao Simpem, obrigado à Cristália. Hoje, então, é o segundo capítulo do nosso bate-papo sobre fibromialgia, tá? Eu tinha feito uma aula um pouquinho diferente, para variar, né? E desculpa, eu estou um pouquinho rouco essa semana, mas vou continuar gritando aqui na hora de falar, viu, Tainá? Tainá fala que eu sempre falo meio empolgado aqui, né? O que eu queria pedir para vocês? Nós vamos falar um pouquinho sobre, então, o manejo da fibromialgia. Se já era difícil fazer... Ah, Tainá, volta, vai, fica aqui. Ah, não, tranquilo. Se já era difícil fazer o diagnóstico, igual a gente comentou, nossa, é enigma, né? É enigma porque é difícil, os critérios são difíceis, é um enigma porque é difícil pensar na fisiopatologia, é um enigma no tratamento, né? Então, é difícil o tratamento clínico pelo paciente, tá? Para nós médicos é difícil, e para os próprios familiares. Então, assim, não pensa que o bate-papo de hoje vai ser tranquilo. Eu acho que eu termino o último slide com mais dúvidas do que certezas. Mas eu acho que vai ser uma discussão razoável, vai ser legal. Eu queria pedir para todos, se possível, que se estiver assistindo no computador, tal, deixar um celular aí do lado, que eu vou lançar algumas perguntinhas em QR Code, por isso que eu estou com 2 computadores aqui. Então, vou estar com a apresentação, e no outro eu vou estar vendo o resultado da enquete. Tá? Então, se puderem, vai fazendo isso para a gente tentar deixar a aula um pouquinho mais dinâmica. Bom, nós vamos falar, então, um pouquinho sobre... Minimizar minha janelinha aqui. Vamos falar um pouco sobre o manejo da fibromialgia. Como eu falei, é aquele desafio todo, né? Aquele desafio em fazer o critério, convencer o paciente, falar para o paciente, convencer a família. É o desafio em que você não tem um exame palpável, você não tem aquela, olha, está aqui a fratura, não é assim, né? Então é difícil você convencer. Vou colocar um caso aqui no final para isso. Desafio nesse tratamento, então,
tá? Mas a gente precisa se familiarizar e a gente precisa começar a tratar, né? Bom, dentro desse desafio, tá? É importante que a gente entenda que o nosso tratamento, eu fiz diagnóstico, utilizei os critérios, conversei com o meu paciente, lembra aquilo? Tempo para conversar, ambiente adequado, enfim, tá tudo certinho. E aí? Vamos tratar. Beleza. O manejo da fibromialgia envolve, sim, tratamento farmacológico, mas a primeira linha para esse tratamento, na verdade, não é farmacológico. A primeira linha para o tratamento desse paciente, ele vai ser multimodal, tá? Onde eu preciso buscar educação em saúde, eu preciso explicar para o meu paciente o que é a patologia dele, tá? Eu preciso reforçar para esse meu paciente a necessidade da atividade física, tá? Dos exercícios. Isso faz parte do meu tratamento não farmacológico e é fundamental que a gente consiga convencer o paciente e consiga implementar a prática regular de atividade física, tá? E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, qual atividade física escolher, qual orientar, enfim. É importante que a gente tenha terapias psicológicas, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho, porque lembra que a gente comentou, a maioria desses pacientes acabam tendo antecedente de abuso, de agressão verbal, agressão física na infância, a própria equipe interdisciplinar, tanto do fisioterapeuta quanto do psicólogo, eles vão ajudar muito na nossa educação em saúde. Quantas vezes não dava tempo, às vezes, de eu falar tudo o que eu queria ou porque eu esqueci alguma coisa e, de repente, a psicóloga ou a fisioterapeuta, enfim, o restante da equipe acabava conseguindo complementar tudo aquilo que eu tinha esquecido, né? Então, é importante que a gente aprenda a realmente trabalhar em equipe e a gente possa contar com apoio, tá? É fundamental desses outros profissionais, né? Mas, além de tudo, é importante que o paciente assuma uma participação ativa do seu tratamento, tá? É importante, igual eu falo para os pacientes, que eles peguem o boi pelo chifre. É importante que eles entendam que o tratamento começa com eles, tá? Ou seja, eu sei, eu não consigo fazer isso porque eu nunca fiz, eu não quero tomar isso por causa de... Olha, eu preciso que você venha, eu estou do seu lado. E aí, vamos começar? Então, assim, eu preciso que você realmente assuma esse tratamento, assuma ativamente esse tratamento. Educação terapêutica, definida pela OMS, vai abranger todas as estruturas destinadas a ajudar os pacientes a desenvolver as habilidades comportamentais necessárias para lidar com a sua patologia, tá? E adquirir informações sobre os cuidados, como manejar isso, como melhorar, como identificar os fatores desencadeantes, tá? Esse ponto ele é essencial, tá? Porque se eu não conheço o meu problema, eu não conheço, não sei como enfrentá-lo, se eu não entendo que não tranquilizo quanto à medicação, se eu não sei os efeitos adversos da minha medicação, eu não vou ter adesão, tá? Não tendo adesão, eu não consigo tratar. Hoje eu sou o 10º médico, amanhã tenho o 12º, depois tenho o 13º e aí vai, tá? Então, é importante que a gente faça educação em dor para esse paciente. No contexto, então, de dor crônica, as diretrizes clínicas para o manejo da fibromialgia enfatizam a importância dos cuidados relacionados à educação. Para quê? Reduzir a ansiedade desse paciente, capacitar esse paciente para que ele faça o autogerenciamento dos seus sintomas e que ele entenda que ele é o ator principal do tratamento, tá? Não vai ter tratamento se ele não estiver aderindo, se ele não estiver 100% do nosso lado. Combinado? Qualquer coisa pode parar, levanta a mão, pergunta, tá? Bom, e essa educação em dor implica o quê? Implica em fornecer conhecimento, tá, sobre a doença, sobre a patologia,
para o meu paciente. Tá? Quem não viu semana passada, eu comentei que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, porque eu sempre pergunto sobre religião. Olha, qual que é a sua religião? Frequenta, não frequenta? Enfim, acredita em Deus, não acredita? Enfim. E aí eu pergunto para ele assim, olha, eu começo a contar para ele da fibromialgia no Antigo Testamento. E aí os pacientes param e falam assim, tinha lá? Tinha. Então ele precisa entender que ele não foi punido por ter fibromialgia, é importante que ele entenda os sintomas dele, é importante que ele entenda a natureza dos seus sintomas, é importante que ele entenda os fatores agravantes, né, o que vai piorar ou que vai melhorar essa sintomatologia, tá? E aí entra alimentação, entra sono, entra estresse, tá? Lembra aquela dor total? Então, a gente vai ter que lembrar, buscar aquilo, desenhar para o nosso paciente, para que ele consiga entender que o tratamento dele passa por todas essas fases. É importante que ele entenda o objetivo do nosso tratamento, é importante que ele entenda por que ele tem que fazer atividade física, é importante que ele entenda, e aí eu conto os casinhos, olha, eu tive uma paciente, eu fiz isso, aquilo outro, o paciente chegou assim, tá? É importante, isso serve como reforço positivo para o nosso paciente. É importante que ele tenha a participação ativa, tá? Então, na escolha do tratamento, inclusive na escolha da medicação, eu sempre compartilho com o meu paciente efeitos adversos para que ele saiba por que eu estou escolhendo a medicação A ou B, C ou D. É importante que ele saiba que nós temos um caminho longo a ser percorrido, né? E que não deu certo esse, se de repente não der certo esse, eu tenho outro, eu tenho B, eu tenho C, tá? Único ponto que não está dentro do nosso vocabulário é desistir de você, tá? E muitas vezes eu peguei muitos pacientes que falaram assim, doutor, o médico falou que desistiu de mim. Não, desistir não, tá? Então a gente vai junto até o final e eu vou te cobrar, né? Eu sou chato, eu falo que eu tenho 2 pactos com meus pacientes. Um, não falta, tá? Se faltar, recebe alta. 2, não deixa a receita acabar, tá? Então, é um pacto, ou seja, ele precisa estar ativamente buscando isso. Não adianta falar, minha medicação acabou. Não, isso não existe, ela vem acabando. Se você não aderir, meu amigo, nós não vamos melhorar. Ramon, esse negócio aí de educação é balela, é só discurso. Será que na prática isso funciona? Né? Será que isso ajuda? Bom, os resultados dessa meta-análise aí de 2019 mostra que a educação terapêutica oferece benefício clinicamente para o meu paciente, tanto na cinesiofobia, ou seja, no medo do movimento, quanto na catastrofização desse meu paciente, né? Foi feito com um paciente com dores musculares, musculoesqueléticas crônicas. Então, assim, a educação em dor permitiu com que esse paciente quebrasse essa cinesiofobia, esse medo do movimento, quer dizer, começasse a praticar atividade física e perdesse essa ideia de catastrofização. Olha, eu vou morrer, eu estou com câncer, é a minha pior dor da vida, não vou conseguir fazer nada, tá? Então, essa meta-análise, ela permitiu, então, deixa eu só mexer aqui, senão o computador vai parar. Ela permitiu que a gente conseguisse melhorar esses pontos que são tão fundamentais para a gente começar a tratar o paciente. E assim, gente, é tão importante esse negócio que a gente não valoriza. Eu tenho estenose foraminal, perdão, ai, perdão. Eu tenho estenose foraminal e nas minhas crises álgicas, numa delas, eu estava catastrofizando mesmo. Eu, médico da dor, consciente de toda a fisiopatologia, consciente de tudo que eu tinha, eu estava catastrofizando. Eu fiz uma cinesiofobia, eu não conseguia, eu ia dar um passo e falava, vai doer, vai doer, vai doer. Tá? Então, assim, é importante que a gente converse com o nosso paciente, a gente explique tudo isso, né? Esse outro trabalho mostrou, tá? Essa outra meta-análise, que foi publicada agora em 2022, se eu não me engano, né? Ela permitiu mostrar que a incorporação dessa educação terapêutica ao tratamento, ela
permitiu melhorar efetivamente os nossos resultados, tá? Reduzindo a gravidade da fibromialgia, reduzindo a intensidade da dor e, principalmente, eu acho que esse é um ponto fundamental, diminuindo o sofrimento psicológico, tá? Então, o que a gente consegue perceber? Que, além disso, as evidências nos sugerem que os programas de educação continuada, eles permitem fornecer ao paciente uma melhora da qualidade de vida, tá? Uma autopercepção de bem-estar, diminuindo e poupando a dependência dos pacientes ao serviço de dor. Tá? A gente discutiu o quanto esses nossos pacientes fibromialgicos procuram mais o serviço de dor, geram gastos a mais para o serviço de dor. Quando submetidos a um procedimento, permanecem mais tempo internados, né? E quando a gente faz essa educação em dor, a gente consegue melhorar todos esses pontos dos nossos pacientes. Tá. Estou abrindo aqui. Vou pedir para vocês leiam o QR Code, tá? Só para a gente não dormir, para garantir que vocês não vão dormir. Eu falo demais, acho que hoje deve ter umas 3 horas de aula. Eu queria pedir encarecidamente, quem tiver com o computador, dê uma lida para mim nesse QR Code e responde com que frequência. Seja sincero, hein? Seja sincero. Não é para falar só para ficar bonitinho, etc. Com que frequência você aborda e desenvolve educação terapêutica com seus pacientes? Nunca. Nunca. Ramon, não dá tempo, eu atendo um paciente a cada 10 minutos. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Raramente, menor de 50% das vezes, só quando é particular. Frequentemente, até 75% das vezes, ou quase sempre e sempre. Eu já incorporei educação em saúde para os meus pacientes. Combinado? Eu vou dar 30 segundos para todos vocês lerem o QR Code e responderem. Tá? Só para a gente ficar um pouquinho mais dinâmico e ninguém dormir. Soltar o cronômetro. 30 segundinhos. Cada pergunta a gente vai dar 30 segundos só para a gente conseguir ler e tentar ver, tirar um pouquinho de vocês também. Combinado? Então, sejam sinceros. Com que frequência, vou atualizar aqui a nossa enquete, com que frequência você realiza educação em dor para os seus pacientes? Já foram 28 segundos, 29, 30. Tempo. Exibir respostas. Gente, vão responder minhas perguntas, por favor. Vamos embora. Tainá, deu certo aí? Bianca, você consegue responder, Bianca? Doutor Ramon, eles estão sinalizando que encerrou a enquete pelo QR Code. Ah, meu Deus, tá. Deixa eu abrir de novo aqui, só um minuto então. Perdão, gente, você está vendo que tecnologia não é o meu forte. Deixa eu voltar, perdão. Eu estava triste aqui, falei, nossa, ninguém respondeu. Meu Deus, encerrar evento, só um minutinho. Iniciar evento, zerar os dados. Abrir na tela do projetor. Deixa eu tentar ler também, só para ver se vai dar certo. Poxa, passei a tarde inteira fazendo isso, gente. Toque aqui. Evento encerrado. Realmente, deixa eu fechar aqui de novo. Encerrar evento. Vou recomeçar. Eu achei tão legal quando eu descobri esse negócio. Descobri que o Francisco, tá? O Francisco é cheio desses negócios. Voltar. Ele é extremamente tecnológico. Ele é. Aí eu fiquei apanhando faz tempo, faz umas 20 aulas que eu estou pensando em fazer isso. Toda vez eu tento, mas nunca dá certo. Hoje tem que dar. Você deseja limpar os dados do evento anterior? Sim. Vamos tentar de novo, galera.
Você tem que só compartilhar a tela de novo para a gente, deixa eu ver. Ah, não, tá certo, tá aqui. A tela tá aí. Eu só não estou conseguindo realmente aqui. Deixa eu tentar aqui. Tava tão bonitinho, fiz todas as perguntas aqui, até no caso clínico no final. O evento continua encerrado, não dá. Deixa eu tentar de novo aqui. Edu Pulses, 1 minuto só, né, gente? Depois a gente edita isso para o pessoal conseguir. Eventos, aceito. Eu estou no evento da fibromialgia. Iniciar. Deixa eu tentar dar uma lida aqui, senão vou ter que encerrar o evento e tentar entrar de novo. Continua o mesmo QR Code? Será que não muda? Eu não conheço esse Continua, ele programa. continua. Já tinha tentado isso algumas vezes antes, deu certo. Evento encerrado, meu pai, encerrar evento. Iniciar evento. Sim. Eu treinei tanto esse negócio. Deixa eu ver se talvez... É porque como estava aberto nos dois, talvez esteja... Se o pessoal quiser responder no chat, depois eu te Pode conto. ser também. Só para a gente poder não perder tempo, então, né? Isso. Abrir a tela, projetar. Pode ir respondendo aí, depois a gente tenta só dar uma lida no final para a gente... Isso, as respostas agora via chat, tá, Eu pessoal? preciso fazer uma aula com o Francisco, viu? O Francisco faz isso de uma maneira brilhante nas aulas dele. O pessoal está respondendo aqui via chat. Se você quiser retomar, depois eu vou Beleza, vou computando retomar. aqui. Estava tentando a última vez aqui finalizar e recomeçar. Eu acho que talvez, como eu estava com ele aberto no Mac, talvez ele esteja travado no Mac, então. Eu estou com 2 computadores. Eu vou abrir os dois que eu pego a resposta ali. Bom, enfim. Depois a gente vai ver. Então, assim, é um hábito que a gente cria o tempo todo, né? Então, todo paciente que entra, é você convencê-lo de que precisa fazer aquela educação, é gastar aqueles minutos, né, para ganhar esse paciente. Bom, a outra pergunta que eu tinha feito, então, se a primeira não leu, essa daqui também não vai. Qual que é a frequência, qual a atividade física, quer dizer, que você recomenda para o seu paciente com fibromialgia? Existe alguma atividade física que você recomenda? Quer dizer, caminhada, corrida, musculação, pilates, hidroginástica, tá? Eu sempre bato, né, de frente, assim, eu sempre não bater de frente no sentido negativo, mas eu sempre questiono meus pacientes, olha, por que você acredita no comprimido, mas você não acredita no poder da atividade física, né? Eu preciso que você comece, que você quebre mas doutor, mas eu tenho dor. Claro, você vai ter dor fazendo ou não fazendo atividade física, tá? Então nós precisamos quebrar isso daí. Ficar parado não faz parte da nossa possibilidade terapêutica. Eu preciso que você se cuide, eu preciso que você faça atividade física, eu preciso que você se movimente. Por que você acredita no comprimido? Por que você acredita numa soroterapia e você não acredita na atividade física que eu estou te pedindo, né? E é importante que a gente, principalmente antes de escolher, a gente individualize para o nosso paciente e a gente vá dando carga para esse paciente conforme a resposta dele. Doutor, mas quando eu faço atividade física eu tenho dor. Sim, você tem dor. Uma coisa que eu aprendi com a nossa psicóloga aqui, que ela sempre falava assim, olha, fazer atividade física
é igual começar a fazer atividade física, é igual mexer, movimentar um alicate enferrujado. Você já fez isso alguma vez? Dá trabalho no começo, né? Então, para começar essa atividade física, para começar essa movimentação, dá trabalho, não é gostoso, não. Tá? Ai, que delícia, eu vou na academia hoje. Não, isso daí envolve hábito, né? Então, a gente precisa. Então, qual atividade física que vocês recomendam para os seus pacientes? Então, a gente vai dar uma fosforilada, a gente vai pensar um pouquinho aqui. Quer dizer, será qualquer atividade física? O que será que a gente pode indicar para o nosso paciente? Bom, atividade física sim é importante porque aumenta os níveis de serotonina, endorfinas, melhora a depressão, melhora a dor do nosso paciente, melhora o distúrbio do sono, né? Então, eu sempre falo para o meu paciente, olha, eu quero que você faça atividade, mas não só pela atividade, também pela atividade física, tá? Mas eu quero que você crie vínculos, ou seja, vai fazer atividade física que você gosta. Também não adianta eu virar para você e falar, olha, eu quero que você faça tal atividade. Você fala, eu odeio essa daqui, cada vez que eu vou eu sofro, cada vez que eu vou eu excomungo todo mundo. Não, não é assim, tá? Então, claro que sentir prazer leva tempo, leva hábito, mas é importante que a gente individualize a atividade física para o nosso paciente e a gente vá fazendo essa progressão da carga, da atividade, da frequência, né, conforme a resposta dos nossos pacientes. Então, muda tudo isso, tá? A gente muda a produção de GH, interfere na dor e na fadiga, vai mudar o nosso eixo hipotálamo, tá? Vai mudar o nosso sistema nervoso autônomo, diminuindo dor, distúrbio de sono, ansiedade, tá? Então, às vezes eu falo ao paciente, olha, eu não queria que você tente fazer atividade física mais pela manhã, para não fazer no final da tarde, à noite, e aí a gente tem uma descarga adrenérgica, você ter dificuldade para dormir, lembra do sono, que o sono é importante, tá? Os exercícios aeróbicos, eles são os que estão sendo mais estudados, são os mais estudados, né? E é importante que a gente leve em conta as peculiaridades do nosso paciente, sugerindo uma progressão dessa atividade física, progressão da duração, da intensidade, da carga, né? Para que também não vire e fale assim, olha, eu quero que você, sei lá, corra. Não, vamos devagar, vamos no seu tempo, coloque metas reais para o nosso paciente, para que ele também não se frustre com o tratamento, né? Com os limites que a gente está colocando, com as exigências, enfim, tá? Eu sempre brinco com ele e falo assim, ó, é tarefa de casa. Eu ponho no prontuário, paciente sedentário, oriento, faço educação em dor, oriento atividade física. Na próxima vez eu pergunto, e aí, começou a atividade física? Tá? Então ele sabe que realmente a gente vai cobrar. Qual atividade física recomendar, né? Então, nessa revisão sistemática, nós tivemos aí mais de 34 ensaios que avaliou diferentes atividades físicas, diferentes exercícios, tá? E o exercício aeróbico foi associado à melhora da dor e função. Ah, doutor, mas eu gosto de ir na musculação. Ok, nesse primeiro momento, vamos tentar começar um aeróbico, depois a gente vai te liberando para o restante, ou então associa os dois agora, nesse momento, vamos ganhando, tá? E depois a gente vai melhorando isso daí, tá? Existe alguma relação? A única certeza que a gente tem é de que precisa fazer atividade física, né? Existe alguma relação qual exercício escolher? A gente precisa fazer, tá? Existe uma consciência em relação ao exercício aeróbico e de fortalecimento, ou seja, vamos começar para o nosso paciente com fibromialgia. A preferência seria a gente começar com exercício aeróbico, tá? Será que na água ou fora da água? Tá? A gente vai discutir isso um pouquinho depois. A certeza que a gente tem, precisa fazer atividade física, tá certo? Não dá para empurrar com a barriga, não dá para, não tive tempo. Não, isso não vai estar no nosso, nós vamos sempre cobrar, tá? Então, melhora estatisticamente, comparando aí a atividade aeróbica com o controle, né? Houve diferença estatisticamente significativa, tá? Favorecendo o treinamento, tanto para a qualidade de vida, intensidade da dor, rigidez e função física. Ou seja, eu preciso restabelecer qualidade de vida para esse meu paciente, eu preciso que ele faça atividade física, de preferência aeróbica. Tá, dentro da aeróbica, dentro da água ou fora da água, tá? Dentro da fadiga não conseguiu avaliar porque é muito variável, os trabalhos faziam isso muito variável,
tá? Então, a gente não tinha não conseguiu falar a resposta quanto à fadiga. Questão de fazer atividade física aeróbica dentro ou fora d'água, tá? Dentro da água foi definido como exercício em piscina, em pé, na profundidade da cintura ou do tórax ou do ombro. O que a gente percebeu? Que a atividade física dentro da água teve uma melhor resposta para o paciente. Tá? Então, a água, porque ela permite, facilita o movimento, diminui a sobrecarga dentro das articulações, tá? Promove melhores condições para a atividade física em si, promove uma resistência. Quem já fez hidroginástica, por exemplo, sabe o quanto é difícil fazer, né? Na última vez que a gente foi no mutirão em Ilhéus, eu resolvi fazer, estava tendo no hotel. Olha, suei pra caramba, quase desisti na metade, só não desisti porque minha esposa estava lá fazendo e ela não parou, ela estava como se estivesse, e eu fui seguindo, né? Então, eu não parei por vergonha. Os resultados estatisticamente significativos favoreceram o treinamento dos exercícios aquáticos, tá? Então, teve efeito na rigidez, efeito na dor, no sono, na ansiedade, na melhora da sensibilidade e na própria depressão. Então, a certeza que nós temos? Precisa fazer atividade física. De preferência, aeróbica. De preferência, dentro d'água. Ah, Ramon, sei lá, eu não gosto, tenho fobia, não consigo entrar na piscina, não consigo com cloro, não consegui achar uma piscina que não tivesse cloro, etc. Papapá. Tá, vamos para o Pilates? Vamos para... Tá, mas precisa se movimentar. Combinado? Bom, acupuntura. E aí vinha a minha outra pergunta, né, dentro do nosso QR Code. Vocês indicam acupuntura? Então, atividade física, sim. Acupuntura, vocês indicam? Com que frequência? Na verdade, a pergunta era, sim, eu sempre indico. Deixa eu ver se coloquei ela aqui na frente. Não. Sim, eu sempre indico. Eu apenas indico se o paciente me pedir, tá? A terceira, eu só indico se todo do meu tratamento falhar. E não, eu nunca indico porque não acredito em acupuntura. Tá? Então, vai respondendo aqui só para a gente ter uma ideia depois, compilar isso e ver qual que é a ideia que vocês estão tendo. Bom, a revisão da Cochrane mostrou que a associação da acupuntura com o nosso tratamento levou a uma melhora, tá, da dor, tá? Melhora de 30% da dor, ou seja, existe um embasamento, tá? Uma resposta clínica para esse paciente. A eletroacupuntura também foi associada tanto à melhora da dor quanto à fadiga. Os eventos adversos foram pequenos, tá? E geralmente transitórios, então não existe um motivo para você contraindicar, tá? A acupuntura, tá? Então é um aliado, sim. E você não vai indicar quando tudo falhar. Aquela raiva que a gente tem, inclusive, quando o pessoal manda aí para você, médico da dor, porque tudo que eu podia fazer, falhou. Então, é a mesma sensação que o colega que vai estar recebendo vai ter. Quer dizer, ele só mandou para mim porque metadona falhou, antidepressivos falharam, os bloqueios falharam, a risotomia falhou, aí vem para mim, né? Então, tenha o acupunturista, o profissional, como um parceiro realmente e entenda que aquilo ali vai trazer um benefício para o seu paciente, tá? Então, eu tenho um hábito de mandar a maioria dos nossos pacientes para alguns colegas. Nós tínhamos acupunturista aqui no consultório, hoje nós não estamos tendo, ele não está fazendo, e acaba encaminhando para 2 colegas de referência para fazerem. Então, a gente tem uma ligação muito próxima e os nossos pacientes têm um bom resultado. Bom, terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a minha pergunta é, com que frequência você indica e você abusa, né? Deixa eu só passar aqui só para ver as respostas que eu tinha colocado, quer ver? Você encaminha esse paciente para acompanhamento psicológico e aí, claro, o psicólogo vai decidir qual a abordagem que ele vai fazer, né? E sempre, as respostas que eu tinha colocado sempre indico, né? A gente sabe que o tratamento da dor é interdisciplinar. Às vezes, se apresentar humor deprimido, ou nunca indiquei, não indico, tá? Depois só responda aí, só para a gente ir pensando isso daí.
Revisão da Cochrane, novamente, com 23 ensaios. Embora a qualidade dos ensaios fosse um pouco limitantes, tá? De qualidade baixa, mas sim, foram 23 ensaios com mais de 2.000 pacientes, mostrando que a terapia cognitivo-comportamental elas foram eficazes na redução da dor e incapacidade do final do tratamento. Tá? Então, é importante, sim, que a gente faça esse tratamento em conjunto com os nossos pacientes, com as outras equipes, com a psicóloga, com a fisioterapeuta, enfim, para que a gente tenha resultados sustentados a longo prazo para os nossos pacientes fibromialgicos. Combinado? Vou passando, senão eu... Quiropraxia, né? Qual a frequência, só passar aqui novamente, que vocês indicam para os seus pacientes? Eu já fizeram em mim, né? Eu já fui submetido à quiropraxia, então sim ou não, com que frequência vocês indicam para os seus pacientes? No protocolo europeu, né? Eles fizeram essa revisão, então nós temos 3 revisões, incluindo 3 estudos. Foram estudos de baixa qualidade, careciam de dados robustos, interpretáveis. Então, o consenso que tiveram foi de que eles eram contra, tá? Claro, até que a gente consiga ter estudos melhores, de melhor qualidade técnica, randomizados, enfim, para dar sustentabilidade à quiropraxia, tá? Então, tem paciente que está fazendo, eu não contraindico, tá? Já estou fazendo, me sinto bem, me dou bem com isso, ok, vamos embora, tá? Mesma coisa para hipnose, tá? Já fizeram hipnose em mim, tive boa resposta, tá? Acho interessante, mas não tem dados que sustentem e que corroborem a indicação para os pacientes com fibromialgia, para todos os pacientes. Mesma coisa para massagem, a gente não tem resultados clínicos que sustentem a realização de massagem para os pacientes com fibromialgia. Meditação, indicação, pode melhorar sim, tá? A dor, a melhora do sono e melhora da fadiga. Então, e não tem nada que contraindique a sua realização. Então, na verdade, seria algo a mais que a gente poderia estar adicionando ao nosso paciente. Então, assim, o que indicar? O que a gente tem até agora, ou seja, temos que estar em equipe, temos que estar junto, indicar atividade física, educação em saúde, acupuntura, terapia cognitivo-comportamental, meditação, enfim. Tá? O restante, se estiver usando, eu não tiro, se estiver se dando bem, eu não tiro. Se o paciente perguntar, eu converso, faço, olha, falta dados ainda para comprovar, mas dá para fazer. Então, dá para a gente começar. Vamos para o tratamento farmacológico, né, que era um dos temas, né, primordiais aí que a gente vai fazer. Claro, o que eu queria que vocês entendessem, Ramon, olha, o pilar é educação e atividade física. Ponto. Mas aqueles pacientes mais refratários, aqueles pacientes que o nosso tratamento ou que está muito exacerbado, é aquele paciente que a gente não consegue quebrar esse ciclo vicioso da dor, naqueles pacientes que a gente não consegue fazer com que ele comece a fazer sua atividade física por causa das dores, ou seja, às vezes eu preciso ganhar esse paciente, eu preciso as medicações elas vão trabalhar como uma ponte, como uma muleta, para que eu consiga para que esse paciente venha a ter adesão e venha a trabalhar junto, enfim, venha a melhorar. Tá? Então, precisamos conhecer um pouquinho sobre a farmacologia, sobre os tratamentos farmacológicos, para que a gente forneça isso adequadamente. E o tratamento farmacológico, não é só o efeito não é só efeito positivo. Eu falo que escolher um tratamento farmacológico vai muito mais do que isso. É conhecer os tratamentos, conhecer os efeitos adversos, é conhecer as contraindicações, é conhecer quando não indicar, tá? Não indicar aquela medicação para o nosso paciente, tá? Porque para a gente conseguir fazer com que ele entenda que aquela medicação
os efeitos adversos, quer dizer, que ele aprenda a tolerar os efeitos adversos e a gente consiga manejar. Tá? Então, a minha pergunta é, qual o tratamento farmacológico geralmente você inicia para os seus pacientes? Então, antidepressivo, gabapentinoides, canabinoides, soroterapia, o que que é? O que que você começa para o seu paciente? Vamos lá, 20 segundinhos, vai respondendo aí. Depois a gente faz a enquetezinha no final, a gente vai vendo para ter uma ideia do que vocês estão fazendo e qual que é a preferência de vocês. Vamos lá, respondendo. O que a gente precisa entender, né? Assim como a fibromialgia ela é multifacetada, nós temos a fisiopatologia dela é complexa, né? Nós temos múltiplos neurotransmissores envolvidos, nós temos múltiplas circuitarias deficientes. Então, o nosso tratamento também não é simples, tá? Então, muitas vezes nós vamos ter que lançar mão de um tratamento multimodal, nós vamos ter que, às vezes, deixar de pensar dentro da casinha, quer dizer, para esse meu paciente eu usaria essa medicação, tá, mas ele tem, a tendência dele é ao humor deprimido, quer dizer, vamos pegar um pouquinho mais pesado, vamos mudar a medicação, então vamos escolher. Então não existe um tratamento que vai abranger todos os sintomas desse meu paciente, porque a fibromialgia é multifacetada, ou seja, não existe um tratamento único. Eu preciso entender isso e preciso aceitar. Ou seja, abordagem multidisciplinar com medicação, com fisioterapia, com psicologia, com todas as modalidades não medicamentosas, medicamentosas, vai ser importante para que a gente não promova uma polifarmácia nesse nosso paciente, tá? Então, tudo isso vai ser importante. É importante que a gente tenha cautela e sente, que converse com o nosso paciente e ponha metas reais e não metas absurdas de vamos conquistar o mundo, né? Vamos começar um dia de cada vez, tá? E aí a gente vai ganhando esse paciente. Então, muitas vezes eu falo para ele, olha, nós vamos começar aqui a medicação em dose baixa. Ah, porque eu já queria melhorar com essa medicação, na dose tal. Calma, calma, porque a gente vai aumentando, a gente vai ajustando, a gente vai fazendo essa adição de medicações e a gente vai obtendo uma melhora clínica. Tá? Então, tenha cautela ao projetar o nosso tratamento. Combinado? Dúvidas, traumas? Bianca, alguma questão aí? Para vocês terem Nenhuma ideia... questão, mas estou compilando os dados aqui do chat e depois no final eu te jura? conto. Valeu, você está sendo o meu EduPulses aí, então. Você vai fazendo esse balanço. Tá. Estou computando. Uma maneira que eu gosto muito de raciocinar e até para a gente entender a complexidade da fibromialgia é entender as múltiplas circuitarias que podem estar envolvidas na fibromialgia, tá? Ou seja, as múltiplas circuitarias que podem estar envolvidas na sintomatologia desse paciente, os neurotransmissores, tá? Então, assim, a gente sempre divide, eu sempre gosto de dividir. Então, bom, tudo que vai entrar de dor vai passar pelo tálamo, tá? Então, o tálamo, ele está envolvido nesse processamento da nossa dor, tá? Fadiga física, a fadiga física está associada tanto ao estriado quanto à medula espinhal, tá? Ou seja, nós temos várias circuitarias envolvidas nisso. Então, quando a gente vai escolher a medicação, a gente tem que começar a raciocinar quanto a isso, tá? Ramon, a dificuldade de concentração, a falta de interesse, a falta de memória que os nossos pacientes com dores crônicas tanto reclamam, né? O fibrofog, né? Está envolvido com o córtex pré-frontal, tá? Então, muitas vezes, esses pacientes eles vão ter alteração nessa região, vai ter uma depressão dos neurotransmissores relacionados com essa região, com dopamina, enfim, tá? Então, a gente
vai tentar priorizar o nosso tratamento quanto a isso, os nossos antidepressivos, enfim, tá? Dando continuidade ainda nessa circuitaria, né? Então, núcleo accumbens, ou seja, o prazer, interesse, fadiga emocional, né? Que pode estar alterado dentro dessa circuitaria do núcleo accumbens, tá? Transtornos do sono tão frequentes, transtornos do apetite que estão alterados no nosso paciente de fibromialgia, quer dizer, alteração da circuitaria, uma disfunção, né, na verdade, do nosso hipotálamo. Lembrar do humor deprimido, tá? Da ansiedade que está envolvida com a amígdala, né? Então, com nossa parte emocional, tá? É importante que a gente lembre da nossa substância cinzenta periquedutal, é importante que a gente lembre do que, né? Que as vias, eu sempre falo para os pacientes, olha, nós temos que usar e abusar das vias descendentes inibitórias da dor, né? Eu preciso fazer com que essa via inibitória que fala, olha, não é para Tainá ter dor nesse momento porque ela está fazendo o que gosta, não é para Tainá ter dor nesse momento porque ela está fazendo atividade física, não é para Tainá ter dor nesse momento porque a gente está usando os antidepressivos que vão aumentar a noradrenalina nessa via descendente inibitória da dor, né? Então, é importante que a gente entenda que a substância cinzenta periquedutal, de onde parte essa via descendente inibitória da dor, a gente vai utilizar isso daí no nosso tratamento, tá? Então, você imagina a complexidade que é atuar no corno posterior da medula desse paciente, né? Então, o que a gente sabe? Que o paciente fibromialgico, as vias descendentes inibitórias da dor, elas estão suprimidas. Por isso que esse paciente, qualquer coisa que não era para sentir dor, que não era para gerar dor nesse paciente, acaba gerando dor, um toque, um carinho, às vezes a temperatura, às vezes a luminosidade, tudo isso incomoda o nosso paciente, porque essa via inibitória descendente da dor está suprimida, está trabalhando pouco, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima dela, esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar para tentar trazer e melhorar um pouco essas dores, né? Então, tanto com os antidepressivos, noradrenalina, quanto inibidor da noradrenalina ou quanto dos carbapeneóides que vão atuar nessa região também, tá? Então, a pergunta que eu estava fazendo, qual o antidepressivo você gosta de começar para o seu paciente com fibromialgia? Tem algum específico? Ramon, eu começo amitriptilina, eu começo sertralina, eu começo paroxetina, eu começo duloxetina, eu começo... Quais os antidepressivos vocês gostam na prática de vocês de começar de utilizar para o paciente de vocês? Qual que é a rotina? Ramon, escolha... se eu não me engano, essa daqui eu tinha feito até aberta. Quais os critérios você utiliza para escolher um antidepressivo e não o outro? Tá? Então, qual que é a rotina de vocês? Vai digitando no chat, depois a gente vai batendo papo. Não existe certo ou errado, vocês vão ver que o guideline europeu fala uma coisa, o FDA fala outra, tá? A Sociedade Brasileira de Reumatologia fala outra. Então, assim, eu acho que, na minha opinião e na minha prática, o que eu faço? Não existe nada engessado. O principal ponto que eu levo em consideração são justamente os efeitos adversos, tá? Para eu escolher o meu antidepressivo ou a minha medicação para esse paciente. Combinado? Dúvidas? Traumas? Vamos lá? Podemos continuar? Podemos, Tainá? A movimentação no chat aí tem 26 perguntas. Poxa, eu estou gostando disso, viu? É legal. É ruim quando a gente fala, ninguém comenta nada, e aí a gente vai ficando depressivo do lado de cá. Ainda mais porque a gente não vê as câmeras abertas, a gente vai ficando meio depressivo. O compilado tá legal, tamo junto. Continua. Show, show, show. Muito bom, gente. Qualquer coisa pode criticar também, depois manda no zap, tá? Bom, a primeira medicação que foi autorizada pela FDA para o manejo da fibromialgia não foram os antidepressivos, tá? Foi a pregabalina, tá certo? Então, não foi, por incrível que pareça, né? A gente sempre pega no humor deprimido do nosso paciente com fibromialgia, que foi aquilo que a gente comentou e tal. Não foi. Mas os antidepressivos têm um papel importante no manejo da nossa fibromialgia, né? Porque a gente sabe que
sempre quando existe essa projeção descendente da dor, essa via descendente da dor noradrenérgica, ela vai no paciente fibromialgico, ela está suprimida, está diminuída, ou seja, nossos inputs, nossas entradas dos estímulos álgicos ou dos estímulos que não seriam álgicos e passam a ser, ela está mais exacerbada, e é onde nossos antidepressivos vão atuar, tá? Reforçando essa via descendente inibitória da dor, fazendo com que a gente suprima a entrada desses estímulos, tá? Então, a gente sabe que que a gente precisa atuar, compensar e tentar fazer com que a gente melhore essa via para a gente ganhar esse nosso paciente. Dentro dos tratamentos farmacológicos, eu inverti aqui, esse daqui saiu da ordem, tá? Existe uma quantidade enorme se você for digitar manejo da fibromialgia, nós temos uma lista enorme de tratamentos possíveis, tá? Alguns que a gente percebe que não conseguiu comprovação, enfim. Mas nós temos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, noradrenalina, relaxantes musculares, opioides, tramal, clonazepam, lidocaína, os canabinoides, os neurolépticos, enfim. Mas o que nós temos de efetivo? Tá? O que nós temos comprovado para a gente utilizar? Eu acho que isso é interessante também, até para a gente falar para o nosso paciente, olha, eu escolho esse porque está comprovado pelo FDA, está comprovado pela Sociedade Europeia, ou não sei o quê. Olha, esse daqui não é a minha primeira escolha, mas dá para a gente começar, porque eu tenho visto, enfim, tem trabalhos, aí você consegue convencer. Pelo FDA, o que nós temos? Nós temos milnacipran, tá? Nós temos a duloxetina e nós temos a pregabalina. A gabapentina? Não. Tá? Então, nós temos apenas essas 3 medicações. Isso serve, inclusive, para queda de braço, às vezes, com o órgão que estiver liberando, né? No SUS, a gente só tem, por exemplo, gabapentina, a gente não tem a pregabalina, né? Então, a gente não tem a Glia, por exemplo, né? Que é um da pregabalina, ou que é da Cristália, nós não temos os outros genéricos similares, nós não temos de marca nenhum. Ou seja, nós temos a gabapentina. Então, uma das coisas que a gente consegue falar é, olha, a pregabalina e a gabapentina, a absorção delas, a gabapentina não tem uma absorção linear, quer dizer, quanto mais eu dou, menos eu absorvo, ou então não está diferente da pregabalina, que tem uma absorção linear, quer dizer, com a maior dose que eu dou para o meu paciente, mais eu absorvo. Então, é previsível, com isso a gente consegue tatear mais os efeitos adversos, inclusive, né? E diversos pacientes já consegui fazer com que fosse trocada os gabapentinoides para aquele paciente especificamente, ou porque falhou com gabapentina, enfim, tá? Os outros antidepressivos, milnacipran e duloxetina, são antidepressivos duais, como nós vamos falar aqui para frente, tá? A FDA acaba liberando. Então, novamente aqui, milnacipran, a gente vai falar da diferença dele com a duloxetina, tá? Tem uma pequena diferença quanto à diferença, a seletividade, né, a avidez do receptor com a duloxetina. E vamos falar também sobre a pregabalina, sobre essas 3 medicações. Esse gráfico aqui, o que é interessante a gente observar? Olha o efeito placebo, né? Então, assim, dentro da fibromialgia, tá? Assim como nas outras patologias de dor, é importante que a gente traga o paciente para o nosso lado. É importante que a gente trabalhe com o efeito placebo desse paciente. Ah, melhorou, será que foi placebo? Será que foi medicação? Não importa. O que importa foi que você melhorou. Tá? Então, as doses, né, da pregabalina, né, da Glia, né? Então, entre 150 e 300 miligramas por dia, né? Então, 2 tomadas, tá? A duloxetina, né, a Deprasil, entre 60 e 120 miligramas. Os estudos mostram que estudos com 30 miligramas falharam na melhora da dor para esse paciente, tá? Milnacipran entre 100 e 200 miligramas, tá? Geralmente, para fibromialgia, a gente acaba utilizando um pouquinho mais, um pouquinho maior até. Então, antidepressivos, para
antidepressivos como amitriptilina, duloxetina, minaciprano foram recomendados pelas diretrizes europeias, tá? Contra o reumatismo, com boa resposta, tá? Eles têm uma tendência a utilizar mais os tricíclicos em relação aos duais. Pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela indica, então, os antidepressivos tricíclicos, antidepressivos duais, relaxantes musculares, gabapentinoides, opioides, apenas o tramal, tá? Com ou sem associação com paracetamol. Fortemente contraindicam a utilização de opioides fortes, tá certo? E aí, um pouquinho dentro daquela fisiopatologia que a gente falou, quer dizer, são os pacientes que têm já liberação aumentada de endorfinas dentro do líquido cefalorraquidiano, inclusive os trabalhos mostram. Então, existe um down regulation desses receptores, né? Então, o tramal, na verdade, a gente acaba lançando mão dele não pelo efeito sobre receptor Mi, né? Mas pelo efeito antidepressivo dele. Os antidepressivos são os medicamentos mais estudados, né, dentro do manejo farmacológico desses pacientes. Eles atuam na via descendente inibitória da dor, inibindo a recaptação das monoaminas. Não existe um padrão ouro para o tratamento da fibromialgia, isso a gente vai falar o tempo todo, né? Então, ou seja, individualize para o seu paciente, busque o melhor para o seu paciente, seja o melhor médico para o seu paciente, tá? Na diretriz alemã, e aí não é a minha prática, não é o que eu mais gosto, né? Eles utilizam e recomendam mais os tricíclicos, amitriptilina, questão de familiaridade com a droga, questão de disponibilidade da medicação, né? Não é uma medicação que eu faço uso, na maioria das vezes, para o paciente fibromialgico, porque lembra dos efeitos adversos, é aquela medicação que dá um ganho de peso do seu paciente. Qual que é o perfil do paciente com fibromialgia? Já é aquele paciente no sobrepeso, então já é aquele paciente no sobrepeso, é aquele paciente com plurimetabólico, já é aquele paciente inflamado, e aí eu vou introduzir um antidepressivo que vai melhorar na dor, ótimo, mas vai dificultar um pouquinho mais na perda de peso desse paciente. Então, não é assim, por isso que eu falo, temos que individualizar para o nosso paciente, não só pegar o efeito positivo, mas principalmente o efeito adverso dessa nossa medicação. Duloxetina e milnacipran foram rejeitados pela agência europeia, tá? Eles consideram que tem baixo efeito, tá? Porém, diferente do FDA, né? Que é onde elas estão, fazem parte do arsenal terapêutico, tá? Então, o antidepressivo é importante que a gente lembre que ele vai atuar dentro dessa via descendente inibitória da dor. Por isso, perdão, corta, por favor, depois da minha tossida. Tá reforçando essa via, ou seja, diminuindo o input, diminuindo a entrada desses estímulos álgicos, ou que não eram álgicos, mas que passam a ser interpretados como tal. Tá? De preferência, né, o que a gente tem maior evidência aí são, sim, com os antidepressivos seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou seja, eles vão inibir a recaptação desses neurotransmissores, ou seja, esses neurotransmissores vão ficar mais disponíveis na fenda sináptica. Tá? Dentro dos antidepressivos duais, quem que nós temos? Só relembrando aqui, tá? Então, nós temos a duloxetina, ou seja, nós temos o Debrasil, né, que é, por exemplo, da Cristália, nós temos a Dual, nós temos outras medicações, Veligia, enfim. Nós temos a venlafaxina e a desvenlafaxina, lembrando que a venlafaxina ela é um profármaco, né? Ela vai virar uma desvenlafaxina, vai virar desvenlafaxina, tá? Lembrando que conforme a gente vai aumentando a dose desse dual, né, da venlafaxina e da desvenlafaxina, a gente vai atuando mais em receptores de noradrenalina, tá? Então, talvez por isso, se a gente aumentar a dose, talvez a gente tenha um efeito melhor. Porém, nas revisões sistemáticas, nós não conseguimos provar o benefício dessa medicação para a fibromialgia. Por isso que ainda permanece dentro dos duais a duloxetina
e o milnacipran. Combinado? Então, o papel da inibição do receptor da noradrenalina parece ter importância crítica, não apenas no tratamento das condições dolorosas sem depressão, mas também nos sintomas físicos dolorosos associados à depressão. Tem inúmeros trabalhos mostrando que melhora as dores crônicas, melhora as dores articulares, melhora a satisfação do paciente num pós-operatório, após uma cirurgia, por exemplo, de prótese de joelho, tá? Então, na verdade, a gente sabe que esses receptores estão intimamente envolvidos com a modulação da dor. Nessa revisãozinha, foram identificadas 8 revisões temáticas, tá? Houve, naquela dose baixa que eu comentei de 20 a 30 miligramas, não teve efeito adverso. Ramon, então eu vou começar com 120. Não, pelo amor de Deus, comece com dose baixa e vai tateando para o seu paciente, tá? Porque senão ele vai ter efeito adverso, ele vai sair correndo e não vai voltar no seu consultório. Então, eu sempre falo ao paciente, olha, eu vou começar com dose baixa. Às vezes eu peço ao paciente manipular, tá? O Deprazil, a duloxetina, fala, olha, manipula, dose menor, depois a gente vai ajustando. Muitas vezes fala, doutor, eu já tentei, mas eu comecei e tive efeito adverso. Vamos tatear, vamos começar a dose menor, depois a gente chega na dose que a gente quer, na dose terapêutica de 60 a 120 miligramas, tá? Mas lembrando que essa dose inicial, na maioria das vezes, não vai propiciar um controle álgico desse paciente com fibromialgia, tá? Lembrando, então, por que são os duais, né? A duloxetina, né? O Deprazil. Porque ele atua inibindo, né, o transportador de serotonina e o transportador de noradrenalina, porém, ele atua mais ativamente no receptor da serotonina, diferente do milnacipran, que a gente vai ver na sequência. Tá? Suas ações noradrenérgicas podem contribuir para a sua eficácia nos sintomas dolorosos. Então, assim, ela mudou a nossa visão, mudou nossa maneira de tratar a dor. Tá? Isso é óbvio, isso é nítido. Tá? O estudo com 30 miligramas, então, falhou em mostrar melhora na gravidade da dor, mas você precisa passar por essa dose para atingir doses maiores. Senão, o paciente vai abandonar o seu tratamento e não vai ter adesão. Tá? Duloxetina em 60 e 120 miligramas mostrou efeito superior ao placebo. Então, nós vamos almejar uma dose similar a essa. A apresentação, então, cápsulas de 30 a 60 miligramas, vamos começar com 30 miligramas, fazendo ajustes gradativos. Eu geralmente vou até mais devagar, tá? Então, aqui eu coloquei, que é o que traz no livro de psicofármaco, após uma semana, ajustar para 60. Geralmente eu passo uma caixinha de 30, em 30 dias, quando ele voltar, eu aumento essa dose, tá? Então, eu sou bem homeopático, né? Brincadeira aí, eu sou bem parcimonioso, sou bem vagaroso nesse aumento, principalmente se for um paciente idoso, tá? Ou se for um paciente que já, dentro daquela catastrofização, dentro daquela... às vezes tem paciente que fala, doutor, já não gosto de tomar medicação, já sei que eu tenho que ir devagar, tá bom? É importante que a gente explique para o paciente, olha, tem alguns efeitos adversos que você pode ter, tipo boca seca, constipação, né? Então, ou seja, hidrate-se mais, utilize mais alimentos que vão laxativos, né? Às vezes, alguns pacientes podem experimentar, principalmente no começo da terapia, redução do apetite, tá? Às vezes o paciente pode apresentar náuseas e diarreia. Então, é importante que vocês dê essas dicas para o paciente, se antecipe, né? Para que ele não comece a tomar, abandone o tratamento e não volte no seu consultório, tá? É importante que a gente fale ao paciente, olha, alguns pacientes podem ter insônia, alguns podem ter sedação, tá? Pode ficar um pouco mais sedado, pode ter tonturas, mas os efeitos adversos, a maioria, eles cedem com o tempo. Então, espera. Tenha calma. Né? Sempre quando eu vou começar as medicações, eu geralmente começo no final de semana, porque o paciente está livre em casa, tiver algum efeito adverso, curta aquele efeito adverso, tá?
É importante que a gente lembre disfunção sexual, né? Então, às vezes, ejaculação retrógrada, impotência, redução do libido, tá? Em mulheres, orgasmos anormais, tá? Alguns pacientes, eles falam, prefiro ter dor a ter disfunção sexual. Paciência, né? Então, assim, a gente precisa ajustar isso, nem todos vão ter. A maioria das vezes é dose dependente, então, às vezes a gente reduz um pouquinho, o paciente fica bem, tá? Às vezes o paciente vai referir sudorese, alguns pacientes podem ter aumento de pressão arterial, alguns podem ter retenção urinária, mas é importante que a gente fale para o paciente, a maioria dos efeitos colaterais, eles são tempo dependentes, ou seja, eles vão ocorrer quando eu começo a medicação e quase sempre quando eu faço ajuste de dose, né? Então, aumentei minha dose, vão ter esses efeitos adversos. A milnaciclana é um antidepressivo que a gente usa pouco no Brasil, tá? Então, assim, que eu utilizava pouco. E aí eu trouxe aqui só algumas marcas, né? Algumas, só para chamar a atenção. É um inibidor do transportador, é um dual também, então inibe tanto a serotonina quanto o transportador de noradrenalina, porém tem mais afinidade pela noradrenalina, tá? Nos Estados Unidos, pelo FDA, como eu mostrei ali atrás, a única indicação dele é para fibromialgia, tá? Ele é um inibidor mais potente de transportador de noradrenalina, e por isso o paciente, inclusive, pode ter alguns efeitos adversos a mais, como o pico hipertensivo, enfim, os efeitos adversos podem ser maiores. Opa. Posologia, então, 2 vezes ao dia, tá? Ele tem uma meia-vida mais curta, quando comparado com a duloxetina, tá? Então, é uma vantagem, um ponto positivo para a duloxetina. A dosagem de 30 e 200 miligramas, dividida em duas tomadas para fibromialgia. As cápsulas vão ser de 25, 50 miligramas, tá? A dose preferida para fibromialgia, então, chegando a 200 miligramas. Doses mais altas costumam ser bem toleradas. Tomado uma vez por dia tem resposta clínica menor para esse paciente. Dentro dos efeitos adversos, é importante que a gente fale para o paciente também, tá? Quanto maior a dose, maiores os nossos efeitos adversos. São transitórios, então tenha calma, tenha paciência, tá? Muitas vezes o paciente vai falar a mesma coisa dos outros duais, né, da duloxetina, boca seca, constipação, aumento de PA, porém mais intenso do que com a duloxetina e a dose dependente, ciade, astenia, sudorese, disfunção sexual pode ocorrer, náusea, diarreia, diminuição de apetite, cefaleia, nervosismo, insônia e sedação, tá? Outros antidepressivos, tá, como venlafaxina, não tem indicação em bula, tanto venlafaxina quanto desvenlafaxina para fibromialgia, tá? Podemos utilizar para alguns pacientes, então podemos individualizar sim, assim como outros antidepressivos, como, por exemplo, mirtazapina, como, por exemplo, trazodona, tá? Então, na verdade, os outros antidepressivos, eles podem ser escolhidos dentro de um contexto de, olha, vamos fazer um racional, o que mais está pesando para você é baixa qualidade de sono? Sim, então vamos escolher uma medicação que aumente, que funcione como uma manutenção do sono. Por exemplo, uma mirtazapina, por exemplo, uma trazodona. Lembrando que mirtazapina não está indicado para fibromialgia, mas os efeitos adversos dessa medicação podem ser benéficos, pode estar do seu lado, né? Porém, nós temos que lembrar que dentro da mirtazapina, um dos efeitos adversos é ganho de peso, né? Então, aumento do apetite, ganho de peso, etc. Tá? Dentro dos inibidores da recaptação de serotonina, como fluoxetina, por exemplo, a gente pode lançar mão deles, mas sabendo que o efeito dentro da dor é limitado. Tá? Então, a gente, às vezes, lança mão porque dentro do SUS não tem um dual, né? Não tem uma duloxetina, não tem um Deprazil, ou seja, a gente acaba lançando mão, tentando cobrir o humor deprimido desse paciente, mas sabendo que nós estamos perdendo dentro do controle da dor, tá? Então, assim, essa é uma visão geral dentro dos outros antidepressivos, né? Não trouxe todos aqui, senão a aula seria para uma semana, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Os antidepressivos tricíclicos, e aí, dentro a amitriptilina, né? Então, a gente sabe que ela atua dentro dos receptores, atua
em cima dos receptores muscarínicos, colinérgicos, né, inclusive dentro dos seus efeitos adversos, dentro dos receptores histamínicos, adrenérgicos e serotoninérgicos. Tá? Então, é uma medicação que atua amplamente em diversos receptores. É uma medicação interessante dentro da dor, foi a primeira medicação que nós utilizamos para o manejo da dor. Porém, é uma medicação que, dentro dos seus efeitos adversos, frente ao que é o paciente, ao estereótipo do que é o paciente fibromialgico, eu acho que é uma medicação que peca um pouquinho, né? Que vai aumentar o apetite, vai dar ganho de peso, né? Então, eu particularmente sei como é difícil perder peso. Então, eu tenho uma dificuldade de começar, não é minha medicação de primeira escolha. Nesse ponto, eu sigo mais o que os americanos fazem, né? Mas se é um paciente magro, se é um paciente que às vezes o sono vai pesar mais, enfim, talvez a gente possa lançar a mão dele. Lembrando que dentro dos tricíclicos, a nortriptilina tem menos efeito adverso, ele é mais bem tolerado do que a amitriptilina. Sempre começar, assim com os duais, começar com dose baixa. Então, muitas vezes, a gente começa com dose de 10 miligramas, 12 miligramas, 12,5, né? Parte comprimido, o comprimido tem de 10, de 25, então a gente começa com meio comprimido e vai ajustando devagar para que o paciente não corra, não suma, não desapareça do seu consultório. Tá? Então, nós temos diversos estudos mostrando um efeito moderado no sono, tá? Um pequeno efeito na fadiga. Lembrando que, para atuar no humor deprimido, nós vamos precisar de doses muito maiores do que nós utilizamos para dor, né? Então, isso é importante quando a gente, vou escolher esse daqui. Então, talvez, para esse paciente com humor deprimido realmente, uma depressão maior e tal, a duloxetina, o Deprazil seria mais indicado do que até os tricíclicos, né? E aqui o truco, né? Não houve diferença nas taxas de continuação em comparação com os pacientes que receberam placebo. Duvido. Quem já tomou tricíclico sabe os efeitos adversos e a gente sabe que a descontinuação acaba sendo maior, né? Efeitos adversos, então, visão turva. É importante que a gente lembre, que a gente comente com os nossos pacientes, né? Eu brinco sempre que a amitriptilina, ele é o, entre aspas, corticoide dentro da dermatologia, é a amitriptilina dentro da cefaleia, dentro da dor, né? Você consegue pegar a cefaleia tensional, enxaqueca, fibromialgia, síndromes faciais, enfim. Mas a gente paga um preço por isso, pelos efeitos adversos, né? Então, visão turva, constipação, retenção urinária, aumento do apetite, isso pesa, porque já é um paciente no sobrepeso, um paciente inflamado, um paciente, né? Boca seca, náusea, diarreia, azia, gosto estranho na boca, ganho de peso, fadiga, fraqueza, tontura, sedação. Temos que tomar cuidado com o paciente idoso, né? Então, é uma medicação que, devido ao seu efeito anticolinérgico, ele é uma medicação que pode fazer com que o seu paciente tenha perda cognitiva, né? Então, se for começar com um paciente idoso, comece sempre com dose baixa e faça os seus ajustes bem espaçados mesmo, né? E lembre que a melhor dose para o seu paciente é aquele que ele fica bem. Então, não tente atingir dose alta. Se ficou bem com essa daqui, para por ali, contente-se, o bom é inimigo do ótimo, né? Disfunção sexual, impotência, alteração do libido, transpiração, erupção cutânea, prurido. Amitriptilina, então, paciente com dores crônicas, é bom a gente sempre frisar que eles vão precisar de doses menores, então muitas vezes eu começo com 12 miligramas, 10 miligramas e vou ajustando, às vezes com 25, 50 miligramas já está maravilhosamente bem. Não preciso atingir dose alta, né? Como seria para depressão, tá? Cuidado no paciente com insuficiência renal, a gente precisa, às vezes, reduzir dose, tá? No paciente com insuficiência hepática, então os tricíclicos nós precisamos utilizar com cautela, tá? Às vezes fazer ajustes menores. Paciente com patologias cardíacas, ou seja, tem um eletrocardiograma de base, tá? Os tricíclicos podem aumentar o intervalo QT, né? Gerar arritmias, enfim. Ponderações, então, gerais sobre os antidepressivos. Em contraste com duloxetina e milnacipran, a amitriptilina tem efeitos moderados no sono e pequenos efeitos sobre a fadiga, cobrindo, assim, os 3 principais sintomas da síndrome fibromialgica. Muitas vezes você vai atuar os outros sintomas e o paciente vai falar, olha, comecei
tenho uma qualidade de vida melhor, estou conseguindo fazer mais atividades, estou conseguindo ficar bem. Nos ensaios clínicos, doses de 10 a 50 miligramas, tá? Porém que não reduziram o humor deprimido, ou seja, lembrar da dose diferente entre dor e humor deprimido. A duloxetina pode ser considerada a primeira opção para aqueles pacientes com síndrome fibromialgia e depressão maior, tá? Lembrar dos diferentes perfis, dos efeitos adversos colaterais, ou seja, escolha a medicação não só pelos efeitos positivos, mas principalmente pelos efeitos negativos, tá? Porque é ela que vai fazer com que o seu paciente abandone e troque de médico, tá? Ponderações sobre os antidepressivos. A amitriptilina, nessa revisão, ela foi superior à duloxetina e milnacipran na redução da dor, nos distúrbios do sono, na fadiga, nas limitações da qualidade de vida, tá? Duloxetina foi superior à milnacipran na redução da dor, distúrbios do sono, limitação da qualidade de vida. Milnacipran foi superior na redução da fadiga e não houve diferença significativa na aceitabilidade das 3 drogas, mas não é isso que a gente vê na prática, né? Então, é preciso individualizar para o nosso paciente e bater um papo muito legal para que ele não abandone e deixe de tratar. Os inibidores da recaptação de serotonina não são os nossos de escolha, igual eu falei para vocês, a gente acaba deixando quando não tem mais nada, quando está ali no SUS, não tem, eu preciso pegar o humor deprimido desse paciente, mas lembrando que eu vou pecar um pouquinho dentro da dor, tá? Vamos para os anticonvulsivantes? Vamos lá. A pregabalina, como eu falei, foi a primeira das medicações aprovadas pelo FDA para utilização dentro da fibromialgia, tá? Ele vai atuar nos ligantes alfa-2 delta, tá? Dos canais de cálcio voltagem dependente. Com isso, eles vão na subunidade alfa-2 delta dos canais de cálcio voltagem dependentes pré-sinápticos. Com isso, eles vão entrar, vão bloquear, vão regular a entrada de cálcio, vão diminuir a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Eles vão atuar tanto nesse input, no gânglio da raiz dorsal, tá? Diminuindo essa entrada da dor no corno dorsal da medula, quanto eles vão atuar nos mesmos ligantes do tálamo e do córtex para determinar uma supressão da dor, tá? Lembrando que, então, ele vai se ligar e ele tem uma afinidade pro canal que está aberto, tá? Então, ele vai atuar ali e vai inibir a liberação de neurotransmissores, glutamato, substância P, tá? Lembrando da diferença da pregabalina e da gabapentina quanto à absorção, quanto mais dá de um, menos absorve. Então, com isso, a gente tem mais efeitos adversos. Lembrar que os estudos falharam em provar o benefício da gabapentina, tá? Tanto é que a FDA não aprovou, não cita a gabapentina dentro dos nossos, mas é o que a gente tem no SUS, é o que a gente acaba utilizando, tá? Há evidências, só voltando aqui, só para salientar alguns pontos, né? Há evidência de alta qualidade que a pregabalina apresenta um pequeno benefício em comparação ao placebo na redução da dor e nos problemas do sono, ou seja, nos pontos cruciais do nosso paciente fibromialgico, tá? Efeitos da pregabalina na redução, então, da fadiga, depressão, ansiedade, tá? Há evidência de alta qualidade que não há diferença significativa entre pregabalina e placebo na redução da incapacidade do nosso paciente. Precisamos, sim, de mais estudos, né? Quanto às medicações. Nessa revisão da Cochrane, não há evidências para sustentar a utilização de outros anticonvulsivantes, como gabapentina, lacosamida ou levetiracetam na fibromialgia, tá? O início da pregabalina é importante, não seja afoito, tá? Eu tenho pacientes que chegam para mim segurando na parede, segurando na porta. Doutor, olha, começou 300 miligramas. Tenha tranquilidade ao começar a medicação, quando você vai começar, por exemplo, a glia, né, a pregabalina. Então, comece com doses baixas,
tá? Então, comece com dose de 50 miligramas à noite, se for um paciente mais idoso. Muitas vezes eu pedi para manipular, olha, manipula uma dose menor de 25 miligramas, de 20 miligramas. Ah, mas não vai fazer efeito. Eu não quero efeito nesse momento, eu quero que você se acostume com a parte ruim da medicação, tá? Até a gente chegar a doses terapêuticas que a gente quer, 150 miligramas, igual aquele gráfico que eu coloquei, 2 vezes ao dia, titulações semanais de 25 a 50 miligramas, para que o paciente tenha uma boa adesão. Quando eu vou começar, então, a glia, né, a pregabalina, eu sempre falo, olha, vamos começar no final de semana, começo sempre com a dose noturna, para que os efeitos adversos sejam bem tolerados e cedam com o tempo do nosso paciente. Então, os efeitos adversos, sedação e tontura, ataxia, fadiga, tremor, disartria, parestesias, problemas de memória, né, coordenação anormal, a atenção fica prejudicada. Então, sempre falo ao paciente, olha, cuidado com a direção nesse momento, cuidado na hora de pilotar moto, carro, etc., na hora de trabalhar, se for um paciente que sobe em altura para trabalhar, eletricidade, sei lá, falar, cuidado. O paciente pode ter vômitos, boca seca, constipação, ganho de peso, aumento de apetite, flatulência, edema periférico, é uma coisa que eles sempre queixam para a gente no nosso ambulatório, né, no nosso consultório. Aí eu falo, você quer ficar edemaciado, você quer ficar com dor? Olha, vamos fazer atividade física, põe a perninha para cima, vamos tentar, né? Enfim, às vezes você consegue com isso controlar. Alguns pacientes apresentam diminuição de libido, disfunção erétil, tá? Se a pregabalina, né, se a glia for acrescentada como segundo agente sedativo, faça essa titulação ainda mais, com mais cuidado ainda, né, com mais parcimônia, tá? Muitas vezes o paciente vai utilizar apenas 2 vezes por dia, mas se você atingir doses maiores, fraciona um pouquinho mais, você vai ver que a adesão desse paciente vai ser maior, tá? Para sedação intolerável, então, faça a maior dose à noite para esse paciente, guarde a dose maior para a noite, tá? Ela pode ser tomada com ou sem alimentos, não vai fazer diferença para você. Cuidado no paciente com insuficiência renal, tá? No meu começo de carreira, 10, 12 anos atrás, eu comecei de maneira afoita e o paciente fez tremor, ataxia, né? Porque ela tem aí eliminação dependente da função renal. Quanto menor a clearance de creatinina, mais eu tenho que reduzir a dose, mais eu tenho que tomar cuidado no ajuste dessa dose, tá? Ela é filtrada pela hemodiálise, né? Então, às vezes, se é um paciente que está fazendo diálise, então nos dias de diálise eu posso fazer uma dose extra, tá? No paciente com insuficiência hepática não precisa de ajuste de dose, insuficiência cardíaca também não. Idosos, tenha sempre cuidado. Eu sempre brinco, faça como o Rubinho Barrichello, comece devagar e vai devagar até o final no paciente idoso, tá? Não tente ser afoito, tá? Anticonvulsivantes, então, na terapia por paciente com fibromialgia apenas com medicações como pregabalina isolada não deve ser o seu ponto de apoio, não deve ser a sua primeiro norte, ou seja, precisa que você faça educação, atividade física, medidas comportamentais, atue com o antidepressivo, e aí você vai pensar esse paciente para ver o perfil dele, qual que você vai utilizar, tá? E tentar fazer essa terapia combinada de atividade e tudo mais. Ciclobenzaprina é uma medicação muito próxima da amitriptilina, né? Então, um bloqueador do receptor 5-HT2, tá? Então, ele atua como relaxante muscular, sem ter o efeito antidepressivo, tem um efeito moderado no distúrbio do sono. Então, às vezes, você faz uma dose baixa antes de dormir, um pouquinho antes de dormir, você consegue ter uma melhora da qualidade de sono e uma discreta melhora na qualidade da dor. Então, na verdade, ele vem entrar como um tempero dentro do seu tratamento, né? E que pode ser um auxílio para o seu paciente, tá? Os anti-inflamatórios não estão indicados. Eu brigo, assim, eu quase brinco com meu paciente e falo assim, olha, eu estou convulsionando, porque eles insistem em fazer uso. Eu falo, olha, os representantes passam aqui e me oferecem anti-inflamatório. Posso deixar? Eu falo, não deixo porque eu não vou usar. Tá? Então, perde anti-inflamatório aqui no meu consultório. Então, fala para o paciente, não tem indicação, não é para você utilizar. Os opioides, né? Então, os opioides fortes, fortemente contraindicado no paciente com fibromialgia. O que ainda existe uma certa indicação ainda é o tramal, né? O opioide fraco, mas pela possibilidade multimodal da sua droga.
tá? Praticamente são raros os pacientes que eu utilizo. Nós precisamos tomar cuidado apenas com síndrome serotoninérgica. Nós já estamos utilizando os duais, e aí a gente acrescenta ainda mais uma outra medicação que vai atuar nessa via, né? É importante que a gente lembre, então, que são pacientes que têm uma liberação alta de opioides, então você tem um downregulation dos seus receptores, por isso que é difícil, né, a gente conseguir ter um efeito, por isso que a gente não utiliza nesses pacientes. Naltrexona, né, é uma medicação possível em doses baixas, né, de até doses menores de 5 miligramas por dia, então às vezes eu peço para manipular, pensando justamente nessa via endógena da dor, nessa via de endorfinas, tá? Então, às vezes, o paciente mostra, tem uma melhora da sintomatologia, tá? Não é de rotina, não é para todos os pacientes, mas é uma possibilidade, e funciona, inclusive, como diminuição da atividade neurotóxica e anti-inflamatória, tá? Os canabinoides não estão indicados de rotina, mas estão dentro do guideline canadense para fibromialgia. É uma medicação, como, na verdade, nós, dentro da dor, já somos aqueles médicos, assim, nós somos o último estágio do tratamento da dor, então, geralmente, esses pacientes já passaram em todos os locais, já utilizaram as mais variadas medicações, aí você fala, cara, ou eu vou tentar isso, ou aquilo outro, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca, então, realmente, é uma medicação interessante, porque melhora a ansiedade, melhora sono, melhora dor, então, atua em CB1 e CB2, né, determinando a melhora da dor desses pacientes. Em linhas gerais, a medicação full, né, o óleo full, aquele que tem THC, CBD, enfim, eles têm uma indicação melhor dentro da dor, né, aquele efeito entourage que a gente fala, efeito de comboio, né, então a resposta acaba sendo melhor. Nós temos diversas marcas. Não existe dose, os princípios gerais não existe dose mágica para o seu paciente, você precisa individualizar. Então, comece doses baixas e vai atuando, e vai ajustando, e vai achando a dose para o seu paciente, tá? Em linhas gerais, o que eu sempre levo comigo? Se é um paciente muito idoso, geralmente eu começo apenas CBD. Se é um paciente mais jovem, eu utilizo o óleo full. Se é um paciente com algum distúrbio psiquiátrico, por exemplo, está terminando, tá, Tainá? Se é um paciente com distúrbio psiquiátrico, por exemplo, a esquizofrenia, borderline, geralmente eu utilizo só o CBD, mas sempre com a bênção do psiquiatra junto, tá? Então, em linhas gerais, você acaba fazendo isso. E você pega uma, duas marcas, começa a utilizar e vai se familiarizando com ela, e nada de fazer conta. Começa a utilizar e vai aumentando, tá? É um efeito moderado na insônia, né? Mas, assim, em linhas gerais, tem paciente que volta e fala assim, doutor, a dor às vezes não melhorou tanto, mas não tira, não, porque eu estou dormindo melhor. Então, muitas vezes, tem vários pacientes aqui que eu consegui, inclusive, tirar os benzodiazepínicos, tá? Então, eu começo e depois eu vou tateando, vou tirando, e aí o paciente vai melhorando, tá? Então, a gente vai ajustando, a gente vai conseguindo, e aí o paciente fala, eu tive uma prova, né, eu mesmo, né, e até no Congresso Brasileiro de Dor, agora eu comentei, falei, eu usava, né, e aí eu passei por um nutricionista, perdão, e ele quis fazer aquela doença, aquela dieta sem nada de carboidrato, blá, 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 e só com proteína, e ele falou assim, você tem que parar de usar os canabinoides que você está usando, porque eu tenho dor crônica. E aí, eu falei, não, beleza, vou tirar. Cheguei em casa e fui comentar com a minha esposa, Tainá. E eu falei para ela, ó, o nutricionista falou que eu tinha que parar por causa da dieta. Blá, 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 blá. Ela virou e falou assim, você não vai parar, não. Você não vai parar. Porque você está mais tranquilo, você está dormindo melhor. Eu falei, não, mas eu não sinto diferença. Ela falou, eu sinto. Você não vai parar. Então, muitas vezes o paciente ou o acompanhante fala, vamos manter isso daí. Na dor, talvez não teve muito, mas teve ganho de função, teve ganho dos outros efeitos da fibromialgia, né? Os outros pontos. Lidocaína é uma medicação que a gente utiliza muito dentro do manejo dos pacientes com fibromialgia, com dores miofaciais, né? Então, a gente faz muito bloqueio simpático venoso, tá? As doses entre 3, atingindo até 5, 6 miligramas por quilo, fazendo com monitorização
cardíaca, né? É uma medicação que ela estabiliza a membrana, ela atua em receptor, em canais de sódio, receptor NMDA, reduzindo substância P. E é engraçado porque assim, o efeito dessa medicação vai muito além do que a sua meia-vida. Então, não subestime o poder nunca de uma lidocaína. Às vezes fala, vou fazer, mas é aquele control-alt-del do seu paciente. Eu tenho paciente, muitas vezes no SUS, que eu não consigo fazer 2, 3 bloqueios por mês, né? 1, 2 bloqueios por mês. Eu acabo fazendo um bloqueio a cada 2, 3 meses. E eu percebo que esses pacientes ficam melhor das suas dores. Tá? Então, é uma carta na manga, é uma ferramenta que nós, intervencionistas da dor, podemos lançar, nós, médicos da dor, podemos lançar para tentar melhorar a dor dos nossos pacientes. Antagonistas de NMDA são uma categoria muito importante, né? Porque atua dentro das dores crônicas, dentro da sensibilização, dentro das dores nociplásticas, dentro da sensibilização central e periférica dessas dores, tá? Então, muitas vezes nós levamos o paciente para fazer um bloqueio simpático venoso e nós já fazemos aquele 0,1 miligrama por quilo, 0,15 miligrama por quilo de ketamina na infusão, né? Então, é uma medicação que pode dar uma alucinação, geralmente dá uma alucinação que não é gostosa, tá? Então, é importante que a gente utilize um hipnótico, lance mão de hipnótico para controlar os efeitos desse paciente, tá? A ketamina funciona como um antagonista da NMDA, né? Então, funciona dentro dessa sensibilização central e periférica dessa dor, dentro dessa dor nociplástica. Então, é importante, é uma ferramenta interessante, tá? E aí, como neurologista, uma medicação que eu faço, que eu já fiz uso várias vezes, eu tenho uma paciente, inclusive, com uma dor neuropática por trauma, um TCE, um brain swelling que ela teve, que eu comecei memantina para ela, uma paciente jovem, de 30 anos, 30 e poucos anos, e a única coisa que gerou um benefício para ela foi a memantina, tá? A memantina é um antagonista de NMDA também, é importante que a gente lembre disso, que pode ser utilizado, né, que é utilizado via VO, mas que dentro da fibromialgia ainda falhou na sua comprovação do benefício. Tá? Mas eu tenho pacientes que eu utilizo. Olha, eu sou final da estrada, quer dizer, vamos tentar? Tá? Então, off-label, conta e risco minha, muitas vezes eu lanço mão. Tá? Recomendações finais, então. Tá? Eu sei que existe muito mais coisa que a gente pode utilizar, então, nutracêuticos, magnésio, tem N coisas que a gente pode utilizar. Se eu fosse falar de tudo, eu terminaria amanhã. Mas recomendações: o manejo ideal, assim, levar para casa. A gente precisa fazer um diagnóstico desse paciente, foi aquilo que a gente bateu. Será que o erro menor, mais grave é você não fazer o diagnóstico ou você protelar, não fazer o diagnóstico ou tratar esse paciente via resposta? Né? Então, assim, é importante que a gente faça o diagnóstico o mais correto possível. Deve ter sempre uma avaliação da dor difusa. Então, mesmo que seja uma dor articular, pontual, é importante que a gente pesquise, converse sobre a dor difusa desse paciente, tá? Para que a gente consiga tratar esse paciente adequado, gerar uma qualidade de vida, tá? É importante que a gente use e abuse das modalidades não farmacológicas, tá? Parece chato, mas é importante. É importante que a gente entenda que não existe comprimido mágico, né? Sempre que a gente tiver uma falha terapêutica, é importante que a gente procure outras coisas, a gente questione nosso diagnóstico, a gente volte a avaliar, tá? Programa de reabilitação multimodal, equipe interdisciplinar, nós precisamos trabalhar junto. Deixa eu só ir pulando aqui, porque... Então, dentro daquelas níveis de evidência A, aí nós temos a atividade física, nós temos a abordagem cognitivo-comportamental, nós temos terapias multimodais, nós temos terapias físicas, tá? Então, acupuntura, hidroterapia, está indicado para o nosso paciente. Meditação, enfim, tá? Dentro das medicações, os tricíclicos, amitriptilina, duloxetina, milnacipran, tramal, pregabalina, relaxantes musculares. Dentro da nossa história, então,
tem o nosso diagnóstico, bati o martelo, lembra dos nossos critérios, aqui, o último foi revisado em 2016, então começou lá em 1990, se não lembra, volta naquela aulinha até 2016. Ah, não é fibromialgia, preciso excluir outras causas, vou excluir, não, realmente bate com aquilo. Vamos fazer educação. Primeira coisa, fazer educação, fazer atividade física, medidas não físicas, não farmacológicas, depois tentar a farmacológica, tá? Baseado nos nossos efeitos adversos, tentar escolher a nossa medicação. Queria só trazer aqui como às vezes, é um caso simples, tá? Tranquilo, só para ver como às vezes a gente, em vez de tratar melhor o nosso paciente, a gente maltrata, tá? A gente escolhe, a gente às vezes priva o nosso paciente da melhor terapêutica possível. Esse paciente era um paciente homem, 50 anos, um paciente que veio para mim com dor difusa, tá? Uma hipótese de fibromialgia, já tinha, trouxe exames sem distúrbio tiroidiano, tá? Sem CPK normal, não tinha nada alterado, tá? Então, apesar de ser menos frequente, lembra que a gente comentou, a fibromialgia é mais frequente em mulher, 9-1, mas ser homem também não te imuniza de ter fibromialgia, ele tinha, tá? Tinha uma baixa qualidade de sono, então tinha dor difusa, dor nos 4 quadrantes, baixa qualidade de sono, fadiga diurna, cansado. Era um paciente sedentário, tá? E aí tinha catastrofização, tinha cinesiofobia. Ah, não consigo fazer nada de atividade física, porque eu vou fazer e vai piorar. Ou seja, é difícil a gente manejar esse paciente, é difícil a gente convencê-lo de que ele precisa sair. Ele é um alicate enferrujado e a gente precisa começar a movimentá-lo. Era um paciente que tinha um humor deprimido, tá? Estava usando gabapentina 1.800 miligramas por dia, tá? Dividido em 3 tomadas, e estava em uso de amitriptilina 100 miligramas de 12 em 12 horas, tá? E aí a gente ia entrar no próximo e último QR Code, que era perguntando o que vocês fariam com esse meu paciente. Pode mandar as perguntas aqui no chat. O que vocês fariam com esse nosso paciente? Então, paciente masculino, obeso, bem obeso, sedentário, humor deprimido e fibromialgia. O que vocês fariam? Primeiro, Ramon, cansei de ouvir você. Sim, primeira coisa que vocês vão fazer, educação em dor. Presta atenção no tio. Preciso que você entenda a sua dor. Preciso que você entenda a fibromialgia. Preciso que você entenda que você tem que fazer atividade física. Tá no sobrepeso? Vamos para a hidroginástica? Eu não gosto de hidroginástica. Eu chego lá, só tem aquelas vozinhas que ficam... Vai começar a fazer alguma coisa. Nós não vamos negociar isso. Tá? Então, preciso que tenha mudança, atividade física. Eu preciso que você mude seu estilo de vida. Eu preciso que você perca peso. Vocês já tentaram perder peso? Quem aqui está no sobrepeso, que nem eu? Cara, é difícil, é bom demais comer. Não, Tainá, você não está, não. É bom demais comer. Libera um monte de neurotransmissor que me dá prazer, me dá saciedade, me dá recompensa. Eu estou aqui agora pensando qual vinho que eu vou abrir quando eu chegar em casa para eu terminar de inflamar meu corpo. E aí eu ainda estou tomando amitriptilina e vocês vêm falar que eu tenho que perder peso. Cara, o cara que começou essa medicação para esse paciente vai para o inferno direto, tá? Nós vamos ter que rezar muito para ele sair desse inferno. Eu não posso colocar a foto do meu paciente aqui, mas se eu pudesse, vocês iam entender a revolta que eu fiquei quando eu vi esse paciente obeso tomando tricíclico. E aí eu falo para ele, ele falou dessa maneira, eu lembro como se fosse falando, até a voz dele: doutor, minha esposa fica brava comigo porque eu ataco a geladeira. Claro que você vai atacar a geladeira. Tá? Você está com medicações que vão aumentar o seu apetite, você está com gabapentina, você está com amitriptilina, você está com uma medicação que a absorção é errática, gabapentina, tá? Você está com tricíclico, que aumenta seu apetite, melhora a sua dor, melhora seu sono, etc., mas piora seu apetite. Você tem um distúrbio do sono, você tem apneia, ele tinha queixa, a esposa dele falava assim: eu não durmo no mesmo quarto que ele porque ele não me deixa dormir, ele ronca demais. Ou seja, o que nós fizemos? 1, educação em dor. 2, exercício físico.
3, eu pedi uma polissonografia. Lembra que a gente comentou? Distúrbio do sono muda eixo hormonal desse paciente, mantém esse paciente no sobrepeso, dificulta a perda de peso desse paciente, aumenta pico hipertensivo, aumenta risco de morte súbita, tá? Piora as dores desse meu paciente. Pedi uma polissonografia, tinha apneia do sono, começamos de papo, tá? Troquei esse tricíclico, tá? Por Deprazil duloxetina. Comecei com dose baixa, 30 miligramas, e comecei reduzindo essa amitriptilina. Então, a cada 15 dias, eu fazia redução de 25 miligramas do tricíclico. Comecei a duloxetina, 30 miligramas pela manhã, e fui reduzindo tricíclico pela manhã, tá? Fiz a troca da gabapentina, tá? Pela glia, pela pregabalina, pensando em uma absorção mais linear e uma resposta mais previsível desse meu paciente, tá? E fizemos, antes de mais nada, educação em dor e encaminhamento para a equipe interdisciplinar desse meu paciente, tá? Ou seja, ele foi seguir com a psicóloga, ele foi seguir com a fisioterapeuta, foi fazer acupuntura, foi controlar todos os outros fatores. Tivemos, sim, adesão desse paciente. O desfecho dele retornou semana passada comigo, por isso que eu quis colocá-lo aqui. Foi controle do VAS, melhora da qualidade de sono, perda de peso e satisfação e melhora da qualidade de vida desse paciente. Tá? Então, nós precisamos, sim, olhar para o paciente fibromialgico, não com aquele olhar de, poxa vida, mais um paciente com fibromialgia que está vindo. Não, mas você ter o prazer de tratar esse paciente, saber que você pode fazer a diferença. Talvez você vai ser o único médico que vai ter a tranquilidade e o conhecimento para mudar o desfecho desse paciente. Então, é importante que você escolha o que você tem de melhor para tratar esse paciente e manejar as dores desse paciente. Tá bom? Tainá, eu passei um pouquinho do horário. Mas foi ótimo. Depois você fala Desculpa, que eu tá? exagero aí, todo mundo... Não, você exagera, sim. Eu fico na minha fosforilação com o meu TDAH, eu fico... Mas, assim, fibromialgia é gostoso de se tratar, porque eu acho que, assim, dentro de um como falo, de um deserto, você, como médico, é um oásis ali. Entende? E eu ouvi uma frase da AMI que é assim, às vezes você é a única, você tem que entrar para fazer um procedimento, para escolher uma medicação, como se fosse você fazer o seu melhor. Porque às vezes você é a única oportunidade que aquele paciente está tendo. Né? Então, quantas vezes esse paciente fibromialgia passou a gente citou lá atrás, N médicos, e ninguém fez o diagnóstico, ou fez diagnóstico e não tratou, e aí, de repente, ou tratou, mas começou uma medicação que não era mais indicada para aquele paciente, e você como se diz, você é o jogador de ouro daquele paciente, você é a oportunidade única que ele tem de ter uma qualidade de vida melhor. Então, não desperdice essa oportunidade que você tem de fazer a diferença na vida do seu paciente com dor e na vida do seu paciente com fibromialgia. Não, Vamos lá, acho que, vocês querem assim, responder primeiro as perguntas pontuais ou quer que faz um apanhado da sua enquete? Você que primeiro manda. vamos só os elogios aqui, Bianca, É, porque ele fala que eu exagero, mas todo mundo elogia eu tô muito. vendo, os A que o últimos Maia aí. falou foi um Nada, vocês que curso, e são bonzinhos para realmente... não aumentar meu antidepressivo, né? Vocês querem que... Não, e assim, Ramon, é muito bom a gente, além, claro, né, de todo o conhecimento que você passa, a sua visão da sua prática, porque fibromialgia não é fácil de tratar, né? Então a gente sabe que assim, a gente tem que pegar na mão do paciente mesmo, ter paciência e insistir. Então, você passar a sua prática diária é muito bom a gente ter essa troca, né? Então, muito obrigada aí pela aula. Eu acho que a gente podia ir para as perguntas, Bianca. Vamos, É, então? tem algumas perguntas que estão direcionadas aqui, doutora Tainá. Você quer que eu fale? Não sei se você também acompanha aí no Só, chat. só comentar um aqui. Na verdade, nas medicações que eu coloquei, a pessoa colocou gabapentinoides, concordo, tá?
De preferência, então, a pregabalina, né? No caso, por exemplo, a Glia da Cristália, a duloxetina, né? Colocou aqui o dual, né? E colocou os opioides. Aí eu só faço a ressalva de que os opioides fortes não estão indicados, né? Lembrar do tramal, o que é importante, eu sempre gosto de falar, tramal abaixa limiar convulsivo, tá? Então é importante a gente falar, paciente com crise, um paciente epilético, evita, deixa ele guardadinho, não pensa nele agora não, porque pode abaixar o limiar convulsivo e descompensar as crises convulsivas desse paciente. E, assim, evitar com que você utilize os opioides fortes, né, que não estão indicados nesse caso. Então, só essa ressalva que eu faço aí, tá? Uma pergunta do Diógenes, eu não sei se ele está ainda, ele diz qual que é o seu relaxante muscular de primeira escolha. Olha, eu acabo utilizando, na maioria das vezes, a ciclobenzaprina, tá? Às vezes, algum outro, mas, assim, o carro-chefe acaba sendo o ciclobenzaprina. Então, o mais simples possível, tá? Às vezes eu começo assim, dosezinha super baixa mesmo, 5 miligramas eu peço para partir ao meio, eu peço para ele lamber e tacar fora, porque assim, às vezes é aquele paciente mais sensível, então eu vou sentindo, entendeu? Mas assim, o meu de escolha acaba sendo realmente a ciclobenzaprina. Barato, né? Prático e simples. Acho que tem que ser isso. A Cíntia, ela pergunta se você tiver que escolher como que é na sua prática entre o milnociprano e a duloxetina. Então, o milnociprano, o que a gente percebe? Pela afinidade com o receptor, tá? É maior. A resposta dele em potencial poderia ser um pouquinho superior à duloxetina. Porém, os efeitos adversos também são maiores. Então, com certeza, assim, a minha prática de todos os médicos acaba sendo, a maior prática acaba sendo com a duloxetina, tá? Mas, assim, não existe nada, vou para esse ou vou para o outro, tá? Tanto um quanto o outro vão atuar no humor deprimido. Lembrando que o milnociprano, a desvantagem dele acaba sendo a meia-vida. Então, duloxetina, às vezes, você vai usar uma dose, uma tomada só diária, o milnociprano você vai ter que fazer uso de 2 tomadas, tá? Então, assim, é um pouquinho mais chato. E quem toma medicação todo dia sabe. Eu estava tentando tomar, né, uma medicação aí que era uma vez por semana. Uma vez por semana eu não tive adesão. Imagina tomar 2 vezes por dia um antidepressivo, mais 2, 3 vezes por dia o gabapentinoide, mais o relaxante, mais o não sei o quê. Então, assim, é difícil. Então, às vezes, eu acabo lançando mão disso, pela praticidade, pelo costume, etc. Mas, assim, não existe nada muito claro, vai para um lado, vai para o outro, não. Tá? Eu acho que a gente ainda precisa de um pouquinho mais de estudo para mostrar isso daí. Tá bom? De perguntas, acho que direcionadas mesmo foram essa, o restante é bem um compilado das suas enquetes. Pô, gente, vocês são muito bonzinhos. Eu vou terminar muito feliz aqui. Falou que não foi uma aula, foi um curso. Obrigado, tá, Sumaya? Obrigado a todos mesmo. Eu falo quando a gente vai preparar uma aula, né, Tainá? Você fica assim, o que o outro quer ver, né? E se ele sair de lá e falar que foi a pior aula que ele viu sobre fibromialgia, né? Então, a gente se preocupa, porque a gente está dentro de uma fisiopatologia que é muito multifacetada, que a gente não sabe nada, que a gente não sei o quê, e que cada sociedade fala para você começar uma medicação. Um recrimina a duloxetina, os duais, outro recrimina os tricíclicos. Então, assim, eu acho que tem que ter feeling. A gente precisa ter quilômetro rodado para tratar o paciente fibromialgico. E assim, eu vou ser muito sincero, eu faço a minha culpa. Quantos pacientes eu já tratei maltratado por desconhecimento mesmo? Então, acho que assim, essa chance que a Cristália está dando num curso desse, num curso de extensão mesmo, né? É praticamente uma pós-graduação em dor que eles estão dando aqui no decorrer do ano. Eu acho que é de uma preciosidade, de um peso dentro da dor no Brasil que não dá para a gente menosprezar. Então, novamente, eu agradeço tanto a Simpen quanto a Cristália. Agradeço a Bianca, que acho que é
a que mais entende de dor hoje, né, Bianca? Todas as aulas, tanto do Simpen quanto aqui você está presente. A Vocês não Tainá, têm noção o que acrescenta na minha prática como enfermeira. que legal. Muito. Imagino. E assim, e a Tainá, porque ela sempre me deixa à vontade e ela sempre me taca no fogo, né? Então, Tainá, obrigado pelo convite novamente. Obrigado por estar hoje aqui na mesa, me deixando muito mais à vontade para falar um pouquinho sobre esse assunto tão difícil. A gente que agradece, Ramon. Foi excelente a aula e obrigada por ter dado esses insights, sempre trazendo a medicina baseada em evidências, mas trazendo a sua prática, que a gente sabe que a fibromialgia, né, esses quilômetros rodados aí pesam demais, tá? Acho que deu uma luz muito grande para todo mundo aqui, para quem já trata, para quem ainda não trata dor. E excelente. Eu tô igual o Lenilson, vou assistir de novo, porque foi muito Eu boa essa falo, aula. eu falo que assim, eu tenho um péssimo hábito, eu adoro o off-label, entendeu? Então, assim, Mas em dor não tem como a gente fugir, né? eu adoro Principalmente off-label, adoro fazer coisa que fibromialgia. eu li dois artigos lá fora, e falo, poxa, eu vou tentar aqui. Mas, assim, sempre com responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto. Olha, tem isso, tem aquilo outro, tem o canabinoide, tem o magnésio, tem ketamina, tem memandina. Mas, assim, sabendo que isso tudo está fora dos guidelines mesmo. Mas o nosso paciente é um paciente complexo e, às vezes, ele chega para a gente já cansado e fadigado de ter tentado feito outras tentativas, né? Tá? É verdade. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada, Ramon. Obrigada ao pessoal Imagina, que que esteve com agradeço. a gente. Agradeço a E todos, até a a todos que próxima. permaneceram até agora, depois de 2 horas de bate-papo. Boa noite, pessoal, e até a próxima semana. Vamos falar sobre gabapentinoides no tratamento da dor crônica. Obrigada, Boa boa noite. noite, até mais, boa noite.